Hoje é sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020 e esse daqui é um giro de notícias que é onde a gente vai falar sobre Matheus Ferraz, sobre Copa do Brasil e até mesmo sobre uma possível sondagem do Fluminense a um jogador do Água Santa. Fica aí com a vinheta agora do giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor. Tô falando esse tom baixo aqui, porque baixo é onde está, aqui embaixo, o like para você apertar. Se inscrever aqui no canal também. Sabia que eu penso nisso na hora? Eu não planejo isso antes não. Normalmente eu começo a falar o que vem na cabeça para você poder lembrar e dar o like. Então, já que eu tô falando isso daqui, você vai lembrar, o Gabriel não pensa nesse discurso inicial, então eu vou lembrar de dar o like. O macete é esse. Se você quiser ficar bem informado, eu fiquei bem informado com essas notícias que eu vou dar aqui, baixe o aplicativo OneFootball, aplicativo presente em mais de 180 países, com milhões e milhões, dezenas de milhões de downloads pelo mundo e que te mantém bem informado sobre o nosso Flusão. E mais, é de graça se você clicar aqui no link aqui embaixo. Se não clicar no link embaixo em outro lugar, também é de graça, mas aqui você dá moral pro Raiz Tricolor. A primeira notícia é uma mais curtinha. A gente vai falar de Luan Dias, atacante do Água Santa, de 22 anos, que o repórter Paulo Brito, do Netflu, trouxe a informação de que o Fluminense sondou o atleta. Foi agradável ali aos olhos do scout, e o Fluminense sondou o atleta para saber ali aquele macete, tal tempo de contrato, como é que tá e tal. E estão querendo vender, como é que tá o negócio? Vocês estão querendo vender, mas querem um valor? Ou aceitam um jogador emprestado e etc. O fato foi uma sondagem. Aí eu acredito que tenha havido isso mesmo, porque logo depois o Saudações Tricolores publicou uma matéria falando sobre as diferenças entre o que o scout vê que é interessante e o que o Fluminense tem interesse efetivamente em contratar. Ou seja, me pareceu, né? Se não foi, peço desculpa, mas me pareceu uma resposta a essa questão do Luan Dias. Ou seja, o Fluminense realmente identificou. O problema é que o Luan Dias, ele é meia atacante, uma posição que o Fluminense tem algumas peças já no elenco. Ou seja, não faria sentido também, neste momento, buscar e se matar para uma contratação desse tipo de um jogador de 22 anos. Uma solução também é que, vamos lembrar, Robinho, que pertence ao Fluminense, está emprestado ao Água Santa, porém não se tem qualquer informação de que vai haver uma negociação, incluindo os dois, não. Mas é só um toque interessante, né? O Fluminense quer um jogador de lá, e lá tem um jogador que o Fluminense... ele não quer ficar com o jogador, mas também não quer justificar perder de graça um jogador que custou 7 milhões de reais. Vamos aguardar os novos capítulos aí dessa história. A segunda notícia deste vídeo trata de Matheus Ferraz. Sim, Matheus Ferraz, zagueiro do Fluminense, que aparentemente ninguém entendia o porquê que ele estava no banco de reservas, e o empresário dele, numa entrevista ao portal Netflu, falou, Nilson Moura, né, empresário do zagueiro, falou o seguinte, eu vou abrir aspas, depois eu comento, né, abre aspas, ele, o Matheus Ferraz, é bastante profissional, está lá querendo voltar. Ele ainda sente um pouco de dor, mas nada que não suporte. Ele falou pra mim que está aguardando a sua hora e acha que não vai precisar forçar e logo terá uma nova chance. Acredita que está pronto e, além disso, tem uma relação muito boa com os jogadores, principalmente com o Nino, de quem ele gosta muito e sempre fala bem. Fecha aspas. Ou seja, a manchete está dada. Matheus Ferraz ainda sente dores. E tem o que? 9 meses da lesão dele, 6... ele ficou 6 meses parado, 7 meses parado. Tem aí pelo menos uns 2 a 3 meses que ele já está recuperado, entre aspas. Ele até fala na entrevista que ele deu para o podcast lá do Globoesporte.com de que ele ia voltar ainda em novembro, só que aí ele teve uma tendinite que acabou complicando a volta dele, etc. E resta saber se é o quê? Tendinite não vai ficar 3 meses assim, pelo menos não num jogador de futebol. Então, assim, a gente precisa entender algumas coisas, né? Por que o Matheus Ferraz não está jogando? Se é porque ele ainda sente dores, porque ele está indo pro banco. Tem coisa mal explicada nisso daí. E o empresário dele aceitar vir a público para dar essa declaração que eu vou ler aqui agora... Enfim, né? Vou ler aqui agora outra declaração dele também ao Netflu. O Matheus não vai falar nunca sobre esse tema. Eu, particularmente, não gosto. Vi 2 treinos dele e alguns do Diniz. E acho que ele, tá falando do Odair Hellmann, independente do Matheus estar ou não jogando,
não ajusta o time tanto, não ajusta tanto o time. É a minha opinião, não a do Matheus. Para o empresário vir falar assim do técnico, tendo um jogador agenciado no clube e no banco de reservas, que ele mesmo fala que está machucado, mas está sendo levado para o jogo, enfim, tá ali todo não está machucado, né? Tá sentindo dores. Tem algum caroço nesse angu geral aí, por mais que eu não goste de angu, mas tem, não sei nem por que é essa lógica de caroço no angu, né? Nem, enfim, não me interessa muito por angu, não. Mas tem alguma coisa nisso daí. É um monte de informações desencontradas que uma hora precisa surgir a resposta. E pra gente fechar esse giro de notícias, Copa do Brasil. O Fluminense anunciou o preço dos ingressos para o jogo contra o Botafogo da Paraíba na próxima quarta-feira, no Maracanã, jogo da segunda fase, jogo único, empatou, vai pros pênaltis, não tem vantagem nenhuma de ninguém. E os preços, assim, vamos lá. Quais foram os preços? Estão abertos setores leste inferior e sul inferior e superior, todos a R$50 a inteira. Não teremos a leste superior aberta ainda. Os planos de sócio não foram lançados, né? Os novos planos de sócio, que incluiria a leste superior como um setor apenas, transformando num setor social popular, né? Já era o setor popular a R$20 no ano passado, alguns jogos a 30, mas normalmente a R$20, e agora sim sendo transformado num setor popular, mas dos sócios populares. O plano não foi lançado ainda, ou seja, tudo aquilo que o Mário Bittencourt falou de não abaixar preço de ingresso para poder motivar a associação, não cabe tanto para esse jogo. E para mim, o maior prejuízo neste momento, é afastar o torcedor de um jogo importantíssimo. Vamos lembrar, segunda fase do ano passado foi pior ainda contra o Ipiranga, que era quarta-feira de cinzas. Não lembro nem o público, mas acho que ficou por volta ali de 10 mil pessoas também, ou talvez até um pouco abaixo. Esse preço altíssimo de R$50 dá uma desmotivada no torcedor. Não estou falando que deveria botar a R$20, né? Não acho que deveria fazer isso, até porque eu, como sócio também, vejo que vários sócios poderiam serem desmotivados a serem sócios por causa disso. Mas botar um preço um pouquinho mais barato na leste inferior, que é um setor que habitualmente a maior parte da torcida, né, a massa da torcida, não prefere ver jogo lá, se tiver a opção prefere ver jogo na sul, seria uma solução. Bota ali, sei lá, R$40 pelo menos na leste inferior, ou de repente até 30, acho que 30 talvez ficasse até muito barato, mas ou então faz uma promoção criativa, né, para poder abaixar o preço da leste inferior nesse jogo ainda sem o novo plano de sócio, e a partir do Brasileirão o plano de sócio já está mais estruturado e aí não precisa fazer promoção. Eu sou do caso de que, assim, jogos grandes não tem que ter promoção. Ah, mas quanto o Palmeiras tem que ter o estádio lotado? Não. Aí, nesse caso, não sou a favor de promoção, porque o jogo por si só tem o seu peso. Jogo contra o Botafogo da Paraíba na segunda fase, com o time não sendo favorito, repito, o Fluminense não é favorito para esse jogo. Repito mais uma vez, o Fluminense não é favorito para esse jogo. E eu afirmo a você que o ideal era ter um preço um pouquinho mais barato para a leste inferior, mas foi a escolha da diretoria. Não me assustará se a gente tiver mais um jogo, na verdade, a depender do jogo contra o Madureira, porque assim, eu acho que o jogo contra o Madureira não sobe o público de quarta, mas o jogo do Madureira pode abaixar ainda mais o público de quarta-feira. Um jogo importantíssimo, com o estádio, sendo o Maracanã, a gente pode falar isso, as moscas, né? Porque 10, 12 mil, que já são 60% da capacidade de São Januário, por exemplo, no Maracanã parece que tem 15 pessoas gritando só, né? Infelizmente. Mas escolhas da diretoria, né? Vamos ver se no final do ano eles acertaram, quando a gente olhar, comparar médias de público e os maiores públicos do ano, a arrecadação com o sócio torcedor e com o estádio, ou se foi uma medida errada. Então é isso, deixe seu like aqui embaixo, ó, like. E se inscreva aqui no canal. Também não se esquece de assistir os outros vídeos aqui do canal. Ainda tem, até amanhã sai outro vídeo, sai um vídeo de listas. Estou produzindo bastante vídeo de lista nesse início de ano. E também sai o Melhores do Mês. Deve sair amanhã pela manhã. E ainda tem outros giros de notícias hoje, tá? Só pra vocês saberem que já está sendo preparado já. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!